Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, meu Deus, que glória, que maravilha, meu Pai, é estar em tua casa, em tua presença, meu Deus, para poder adorar, glorificar e bendizer o Senhor. Amado Deus, amado Pai, aqui está a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira, meu Deus, a palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor, toda adoração. Fala comigo, fala com teu servo, a tua serva, fala, meu Deus, com os ouvintes de perto, de longe, trabalhe em cada alma, em cada coração, e que o teu nome seja louvado para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, desocupando vossas mãos e dê uma salva de palmas a Jesus, galera. Graças a Deus. Meus irmãos, peço por favor toda a atenção à palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor grandemente tem falado aos nossos corações e pelas oportunidades que já foram tidas, pelos louvores, enfim. Acredito que Deus ainda tem algo a falar ao nosso coração por intermédio dessa palavra. E interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, as suas cartas pastorais, as suas cartas de instrução, de exortação às igrejas que ali foram abertas por ele, que foram ali doutrinadas, ensinadas por ele, ele sempre teve, se nós olharmos aqui um pouco mais atrás, a segunda carta que ele escreve à igreja de Coríntios, lá no capítulo de número 11, o capítulo de número 12, a Bíblia vai mostrar para nós o zelo, o cuidado que ele tinha, na verdade, aquilo que foi transmitido pelo Espírito Santo por intermédio da vida dele, porque aquilo que foi escrito por Paulo foi ali inspirado pelo Espírito Santo para toda a vida, não foi só para a igreja do século, na sua geração, até os dias de hoje, mas é para todos os crentes, até a consumação das promessas de Deus, a consumação do século. Então veja que é uma palavra extremamente poderosa, como toda a palavra de Deus, e nós sabemos que o mesmo diabo, o mesmo Satanás, os mesmos demônios, que agiram desde o início, desde o tempo da inocência, como Paulo fala em Coríntios, quando ele entrou ali no Éden, ele penetrou no Éden, ele tentou Eva, e ali Eva caiu, no laço do diabo, a Bíblia diz que foi Eva que caiu, não foi Adão. Então desde o princípio, esse demônio, que agiu lá atrás, é o mesmo que agiu antes de Paulo, nos dias que antecedia ele, também nos dias posteriores, até os nossos dias e até a volta de Jesus Cristo. Então isso que Paulo escreveu é uma palavra que é perpétua, até a consumação do século. É um ensinamento poderoso, da parte de Deus para nossas vidas.
Até mesmo ontem estava meditando alguma coisa e conversando com a minha esposa, e o escritor ali, ele dizia que nós precisamos temer, que nós temos que temer, preocupar, fugir de pessoas que tentam amenizar o pecado, porque o pecado ele é horrível, ele é terrível, o pecado é aquele que vai levar todo tipo de ser humano ao inferno. Então não existe pecado dócil, não existe pecado de estimação, não existe pecado que um pouquinho não tem problema, Alguns judeus antigamente, muito antigamente, aqueles que cuidavam ali do ensinamento, de ensinar as outras pessoas, eles chegavam até, alguns diziam que eram as pessoas até proibido, eles eram proibidos em pensar em coisas que não praticavam, em coisas erradas que não podiam praticar, porque se eles pensassem em algo que eles não praticavam, e o pensamento fosse constante, amanhã ou depois eles iriam trazer aquele pensamento à realidade, eles iriam praticar aquilo. Então eles eram proibidos, segundo a lei, eles eram proibidos dessas coisas, para ver como que o pecado, ele é um veneno, para a sociedade, é um veneno para aqueles que servem a Jesus, que têm o desejo, a vontade no coração de um dia poder morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, pela nossa idade, a gente pode pensar, pastor, mas isso ainda está longe, eu estou novo, eu estou novo ainda, falta muita coisa, tem muita lenha para queimar, presbítero? Presbítero, pelo jeito, quer viver até 100 anos, 200 anos, graças a Deus, com muita saúde. Mas uma coisa que chama a nossa atenção é que nós não conhecemos o dia de amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou ter a oportunidade de estar aqui na casa de Deus. Você não sabe se você terá a oportunidade de estar aqui amanhã. Nós não sabemos, porque isso não convém a nós. A nossa vontade é cruzar mais um ano, mas sabe lá Deus se nós iremos findar esse mês, essa semana, Deus é que sabe. E o que isso chama a nossa atenção? Chama a nossa atenção que a nossa oportunidade de viver a palavra de Deus é hoje. Nós não podemos deixar para viver amanhã aquilo que podemos viver hoje. Interessante meus irmãos, que a Bíblia chama também a nossa atenção para a situação, porque nós sabemos que o adversário, como está escrito aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, aliás, aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele é claro em dizer para nós que Satanás, ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. Então ele, tendo esse poder de se converter em anjo de luz, ele tem o poder de enganar a minha pessoa, enganar a tua pessoa. Ele tem o poder de enganar a igreja, ele tem o poder de confundir as pessoas. Presta bem atenção, hoje no século 21, a igreja de Deus, ela está do jeito que está. Por que a igreja está do jeito que está? Porque ontem, lá atrás, a igreja foi enganada. A mentira entrou dentro da igreja, junto com a mentira, o pecado, a vaidade, entrou dentro da igreja, entraram nessa quadrilha maligna do inferno, contaminou a igreja de uma maneira tão terrível, que hoje a igreja de Deus, ela não consegue ser uma igreja consistente, ela não consegue ser uma igreja forte, ela não consegue ser uma igreja perseverante, ela não consegue ser uma igreja militante, uma igreja de propósito contínuo na presença de Deus. A igreja de hoje é uma igreja que retrocede, é uma igreja que dá 1, 2, 3 passos à frente, dá 10 para trás, é uma igreja que ela não vê o mundo, ela não espera o momento do mundo lançar alguma coisa para ela converter esta coisa em gospel, em cristã, e trazer
não quero de maneira alguma que alguém siga o meu exemplo, né? Porque acho que toda a visão, ou todo pregador ou visionário que quer pregar a palavra e quer usar a sua vida como exemplo, ou a vida de outros como exemplo, amanhã ele vai falir. Aqueles que seguirem o seu exemplo falirão. Mas uma coisa é certa: o apóstolo Paulo, no capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo ele nos adverte, dizendo para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: você quer imitar alguém? Você quer se inspirar em alguém? Espelhe-se em Jesus. Espera aí, mas pastor, em Jesus está difícil. Então inspire-se em Paulo. Use Paulo como exemplo. Use Paulo como manequim. Use Paulo como modelo que nós almejamos para um lançamento de uma nova moda nesse ano de 2023. Use o apóstolo Paulo como modelo. Pastor, mas isso é coisa do passado. Quem diz que é passado? O capítulo de número 3, o versículo 10, Paulo diz assim, presta bem atenção, capítulo 3, verso 10, 2 Timóteo: tu, porém, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina. Quando ele diz: Timóteo, você tem seguido a minha doutrina, ele está dizendo: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino? Por quê? Ele não está fazendo a pergunta, ele está afirmando a Timóteo. Ele está dizendo: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem caminhado, a doutrina que ele está falando para Timóteo, está dizendo os ensinos dele. Timóteo caminha com Paulo lado a lado. Timóteo observa tudo que Paulo faz. Timóteo observa a maneira que Paulo prega. Timóteo observa os ensinamentos de Paulo. E Paulo vai dizer para ele: olha, você tem seguido a minha doutrina, ou seja, você tem seguido de perto os meus ensinamentos. Ou seja, o que você aprendeu com os meus ensinamentos, você coloca em prática. Porque você tem visto que tudo que eu tenho pregado, eu tenho vivido. E você deve também guardar no teu coração e colocar em prática todos os ensinamentos que eu tenho ensinado. Amém. Igreja de Deus, por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque viver de fachada, eu posso viver. Cada um de nós podemos viver de fachada. Eu posso enganar todos vocês. Você pode me enganar ou enganar toda a igreja. Por quê? Nós temos esse poder de viver de fachada. O que eu falei antes? Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Não é todo mundo que está aqui dentro da igreja que é filho de Deus. Oxalá, né? Que desejo era o nosso de todos da igreja, que todos fossem filhos de Deus. Mas entre nós, entre a igreja de Deus, de uma forma geral, tem os ministros de Satanás. Porque se não tivesse, Paulo não estava dizendo isso, que o diabo ele tem os seus ministros. Ele se transfigura em anjo de luz, ele tem os ministros dele. Se não houvesse na igreja, Paulo não falava dessa forma. E o que acontece? Esses ministros, ou aquele que vive encapado, que está semeando, não o joio, mas não o trigo, mas semeando o joio, ele tem o poder destrutivo de dividir e de separar a igreja de Deus.
porque eu posso ser esse semeador de joio. Eu estou aqui vestido com traje, olhando no espelho, eu posso estar elegante, posso estar padrão como o ministério, como o ministro de Deus anda. Só que em meio à palavra que eu vou semear, em meio ao trigo que eu semeio, eu também vou semear o joio. De que forma? Hoje tudo está generalizado. Uma vez falei logo quando saiu a rede social, eu falei com um cantor, pelo Twitter. Ele estava falando, um cantor lá de São Paulo, até morava perto de onde a gente mora, e ele falando ali, comentando sobre um futebol, um jogo, e o time ganhou, perdeu. Aí eu fui falar com ele e falei: ô meu amigo, eu te admiro tanto, e você, um homem de Deus, falando sobre futebol. Aí ele pegou e falou: ô irmão, a gente também não pode generalizar tudo, não precisa santificar tudo também. Isso talvez uns 15 anos atrás. Eu fiquei triste, deixei de ouvir o louvor, falei: como que pode, meu Deus? Então assim, o inimigo, ele tem os seus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Talvez para muitas pessoas, pastor, um pouco não tem problema, mas lembra que eu disse? O pecado, ele é horrível e terrível. É um câncer que não tem cura. É um câncer que não tem cura. E nós não podemos defender e nem dizer um pouquinho só não tem problema, ou eu tapo o olho e enxergo com o outro. Meus irmãos, não pode. E não, eu tenho um ouvido e ouço com o outro porque eu tenho dois. Meus irmãos, não pode. Olha, uma coisa que é interessante, aqui na carta anterior, chamado Tessalonicenses, o capítulo de número 5 e o versículo de número 23, primeira carta aos Tessalonicenses 5:23, Paulo, ele escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, amados e queridos irmãos, é muito profundo, porque Paulo, ele fala da tricotomia, ele fala do espírito, da alma e do corpo. Veja que Paulo está trazendo de dentro para fora. Paulo não está colocando de fora para dentro. Paulo está mostrando que a santificação, ela provém primeiro do Espírito. Quem viu o Espírito? Você está vendo o meu Espírito? Eu não estou vendo o teu. A santificação tem que começar por ele. Por quê? Porque o Espírito é intermediário. É onde Deus comunica com o homem, é por intermédio do Espírito. Então o Espírito, ele precisa estar santo e irrepreensível. Após o Espírito, Paulo usa a segunda situação. Paulo usa o quê? A alma. A alma é o intermediário entre o Espírito e a carne, o corpo. É o intermediário do corpo e o Espírito. A alma está no meio. O Espírito foi dado por Deus, e para Deus ele voltará. Só que a alma, a Bíblia fala para nós em várias passagens que a alma é o que o ser humano tem de maior valor. Não existe nada na terra que se compra a salvação da alma. Se calcular a riqueza da terra, do planeta Terra todo, não se pode comprar uma alma. Uma alma, o valor é incalculável, não se pode comprar. A alma, diz a palavra de Deus, aqui mais à frente, que ela não foi comprada com ouro, com prata, não foi comprada com pedras preciosas, mas a nossa alma, a nossa salvação foi comprada por intermédio do sangue puro, do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré, que verteu na cruz do Calvário.
Você olha para o irmão de Jope, aquele irmão é uma bênção. Uma vez tínhamos um congresso e foi convidado um pregador para pregar. Chegou no dia, a pessoa que convidou o pregador não foi ao culto, houve um problema, e o pregador chegou lá e o culto foi rolando, foi dando oportunidade. Chegou na hora de pregar, ninguém tinha o nome do pregador, não sabia quem era. Igreja grande, lotada de gente, e todo mundo desesperado. E agora, cadê o pregador? E alguém entra em contato então com a pessoa, e a pessoa falou: não, o pregador é fulano de tal, ele já está na igreja. Aí anunciaram o nome dele, ele estava lá sentado. Aí o pregador foi para o altar. Na hora de pregar, o pregador olhou e disse: quem é que me conhece? Ninguém conhecia o pregador. Sabe quando o pregador pega aquele taco, aquele pedaço de madeira, de cerne, e dá nas costas, na cabeça do povo, de uma forma terrível que não sobra nada? Ele fez desse jeito. Ele disse assim: vocês não me conhecem, como que me convidam para pregar aqui? Aí ele foi contar uma situação. Ele disse: um dia tinha uma igreja, que essa igreja gostava de dar oportunidade, e aí tinha um homem sentado lá, bem vestido, de uma aparência agradável, paletó, gravata, e o pregador viu aquele homem sentado e disse: eu vou dar oportunidade para aquele homem, para ele pregar. Eu senti de Deus de dar oportunidade. Aquele homem veio à tribuna, ninguém conhecia, ninguém o havia visto antes. Ele pegou então o microfone e imitou como as pessoas falavam, que ele já estava ali há tempo, saudou a igreja, etc. Vocês me conhecem? Não. O que ele fez? Vocês me deram oportunidade, porque eu estou de paletó, gravata, por causa da sua aparência. Abriu o paletó, puxou a gravata para o lado, tirou um medalhão desse tamanho, sabe, daquela estrela de 5 pontas do bode, simbolizando a cabeça do bode. Era um macumbeiro, um satanista, um bruxo, coisa do gênero, e lançou todo o seu feitiço contra a igreja, e a igreja foi contaminada. Por quê? Falta de visão. Porque o pastor, ou o dirigente, ou quem estava conduzindo o culto, olhou pela aparência. Ele parece, ela parece, está cheio do Espírito Santo. Olha lá como balança a cabeça, olha como está sentindo a glória, vai estourar. Então os nossos olhos, o nosso coração pode nos conduzir à perdição. Eu não esqueço e não deixo de dizer o capítulo 17, verso 9, quando o profeta Jeremias ele diz que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Por isso que no capítulo 16, no verso 7 do primeiro livro do profeta Samuel, Deus dá uma cacetada na cabeça de Samuel e diz para ele: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Ué, Senhor, mas como que o homem vê? Samuel, o homem vê por fora, o homem vê o exterior. Eu não vejo assim. Como o Senhor vê, Senhor? Eu vejo por dentro. Eu olho lá dentro, eu olho a alma, eu olho o coração, eu olho o espírito, eu conheço lá dentro. O olhar de Deus é diferente. Eu posso enganar com a teologia, eu posso enganar com a literatura, eu posso enganar com cátedra, eu tenho várias formas para enganar, e todo mundo se sentir maravilhado. Mas eu não tenho o poder de enganar Deus.
Uma coisa que a palavra de Deus nos ensina na questão dos 9 dons, que está no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Existem 2 dons entre todos, principalmente o do amor, que nunca cessará, nunca findará. Esse vai até a eternidade. Mas tem 2, enquanto tivermos aqui na terra, aquele que quiser ser prudente, aquele que quiser ser fiel a Deus, aquele que quiser ser constante, abundante na obra do Senhor, não ser enganado. Porque Paulo, a gente pregou domingo, Paulo poderia ter sido enganado, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que nós pregamos, quando Paulo estava na casa de Lídia, ali na oração, na ministração da palavra, no batismo, depois que ele sai para procurar o lugar para orar, a Bíblia diz que veio aquele espírito de engano, veio aquela mulher, aquela moça andando atrás de Paulo, dizendo: olha, esses homens que vos anunciam a salvação, o evangelho que anuncia Jesus Cristo, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo podia, aí, tá vendo? A gente não precisa falar nada, aí, tá aí, cheio do Espírito Santo, falando por nós. Que benção aí, Deus preparou um arauto para falar por nós, não precisa nós falarmos. Se fosse outro, estava levando para beber, levando para um churrasco, levando para comer. Que benção, vem aqui, você está cheio de Deus. Realmente eu sou homem de Deus. De maneira alguma. Paulo, ele ensina no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala acerca de 2 dons. Ele fala sobre o dom do discernimento dos espíritos, e ele fala sobre o dom da interpretação das línguas, que poucos ou quiçá ninguém pede. Senhor, eu quero o dom da profecia. Senhor, eu quero o dom da revelação. Será que é só isso que existe? Será que todo mundo no corpo de Cristo quer ser cabeça? Imagina todo mundo for cabeça. Um tem que ser dedo, um tem que ser mão, outro tem que ser perna, um tem que ser tórax. Cada um tem que ser, não pode todo mundo querer ser a mesma coisa. Só que Paulo, ele tinha esse dom. Paulo, ele tinha o dom do discernimento do Espírito. A Bíblia diz que ele tinha todos os dons do Espírito Santo, e Paulo falava mais língua do que todos. Ele era poliglota por natureza, falava vários idiomas, e no Espírito, o Espírito Santo usava ele nas línguas da terra e nas línguas dos anjos do céu. Paulo era tremendo. Paulo era um homem invejável aos olhos daqueles que é santo. Paulo, com esse dom do discernimento do Espírito, Paulo olhou para aquela mulher, para aquela jovem que estava ali profetizando, tocando trombeta. Ele olhou para ela e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de adivinhação, sai dela e não volta mais nela. Nunca mais, nunca mais aquele espírito entrou naquela jovem, nunca mais ela adivinhou e nem teve sonho, acredite, teve paz, deixou de ser escrava daqueles homens que ganhavam dinheiro pela revelação que ela tinha. E se Paulo não tivesse o dom do discernimento, estava até hoje aquele coral atrás dele. Paulo era um homem que não gostava de ser bajulado. E quantas pessoas hoje gostam de ser bajulado? Eu gosto de ir naquela igreja porque todo mundo me bajula. Eu gosto de ir lá porque eu sou um simples servo, mas todo mundo me chama de pastor, de reverendo, de missionário. Eu gosto de ir lá porque as irmãs me chamam de missionária, de pastora, me chama disso, de levita, daquilo, não sei
Deixa eu falar uma coisa, nunca fale isso perto do pastor Cláudio, nosso pastor presidente. Não chega nele e chama ele de reverendo, ou bispo, ou algo que ele não seja. E se ele ouvir você chamando um irmão ou uma irmã de um cargo que ele não tem ou que ela não tenha, você será repreendido literalmente, sem misericórdia. Não queira aquilo que não é teu, que você não tem. Busque a Deus e faça por onde, porque quando chegar o momento de Deus, se for de Deus, é de se cumprir em tua vida. A gente sendo servo, a gente não consegue dar conta de ser servo, de ser escravo. Imagina ser Senhor, ter poder, ter autoridade, ter responsabilidade, ter coisas para se fazer e colocar pessoas da seara para fazer. Você não consegue ir para a seara, como que ele consegue administrar a seara? Paulo tinha esse tipo de visão, e ele instruía Timóteo, ele instruía Tito, e ele instruía a igreja. Quando ele não estava, Timóteo instruía, Tito instruía. Quando ele estava, ele instruía. Interessante que você, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Depois ele diz, a segunda coisa, a minha maneira de viver. Você tem seguido a forma que eu tenho vivido. Meus irmãos, isso aqui é tremendo, né? A doutrina, o modo de viver, ou a minha maneira de viver. Paulo está mostrando aqui, está falando o que para Timóteo? Está dizendo, Timóteo, você tem andado comigo, você tem visto a forma que eu tenho vivido. Siga o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Que maneira a gente está vivendo? O que estão se falando de nós? Eu posso estar aqui com o microfone, eu posso falar de amor. É proibido falar de amor? Não. Só que, se eu falar de amor, se eu cobrar que você deve me amar, se eu cobrar que você tem que amar o teu irmão, a tua irmã, se eu for falar do amor, dos graus do amor, ou dos tipos de amor e do amor que nós temos que viver, eu preciso viver esse amor. Porque se eu falar do amor, eu dizer que você tem que me amar, você tem que amar o teu irmão, e amo, e assim reciprocamente, e eu não te amar, sabe o que eu estou sendo? Um tremendo hipócrita, um tremendo fariseu. É algo que a gente olha no espelho e a gente sabe. Eu sei o que eu sou, você sabe o que você é. Não precisa alguém chegar, te pegar, balançar, dizer que está cheio de Deus e falar assim, assim, assim. Não, tem coisa que nós sabemos o que nós somos. Por exemplo, eu vou falar em ser pontual, ter compromisso, responsabilidade. Olha, vocês têm que ter responsabilidade. O culto começa às 7, 10 para 7, sejam na porta da igreja. Tenham responsabilidade, venham para a oração, venham para o louvor. Não é porque o culto se divide em várias partes. Tem a parte do culto que é da oração, tem a parte do culto que é de louvor, tem a parte do culto que é de oportunidade, tem a parte do culto que é da ministração da palavra, e assim, cada parte do culto, a nossa alma necessita, porque é um tipo de alimento que precisa. Nós não podemos fortalecer de algo e ter ausência de outra, como a comida. A gente não pode comer só proteína, só um tipo de vitamina. Tem que ser um conjunto. O nosso corpo ele necessita de um conjunto para que ele funcione corretamente. O nosso corpo espiritual ele também necessita.
Só que o que adianta eu bater aqui na tecla, dizer tenha um compromisso, cumpra o horário, participe. Só que daí eu vou chegar, o culto vai ser a pregação 8 horas, 5 para as 8 eu chego correndo, subo no púlpito, não dá tempo nem de ajoelhar, já venho aqui para a tribuna, pego o microfone e vou pregar. Pera, mas e o resto do tempo, o que eu fiz? Por que eu não cheguei na hora? Ah não, porque, sei lá, eu fui ver meus e-mails, eu fui ligar para alguém, fui perguntar, ver como foi o dia e etc. Tive que ir em tal lugar para resolver alguma coisa, mas na hora do culto? Por que não foi de dia? Por que não deixou para amanhã quando não houver culto? Então quer dizer, se eu cobro algo, eu tenho que estar dentro daquilo, porque se eu não tiver, eu sou hipócrita, eu sou fariseu. É o que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, se nós formos falar disso, tem tanta coisa para a gente falar. Como eu falei, é só a gente olhar no espelho e nós vamos ver. Paulo está falando aqui sobre a maneira de viver. Olha para mim, Timóteo, olha a maneira que eu tenho vivido, você me conhece. Olha o meu testemunho, olha como que eu vivo. Não minta, vocês não devem mentir. E eu ser conhecido como mentiroso? O que adianta eu querer salvar a tua alma e a minha está indo para o inferno? Aí ele continua dizendo para Timóteo: olha, o meu propósito na vida. A pergunta é: qual que é o teu propósito na vida? Como ele fala, a intenção dele é o propósito que ele tem de vida. Aí a pergunta que nós fazemos é: qual é o nosso propósito de vida? Qual é o teu propósito? Você vive para quê? Qual é o propósito da tua vida? Ah, pastor, eu vivo porque eu quero ser rico, eu vivo porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu vivo porque eu quero ser bem sucedido, eu vivo porque eu quero ter uma boa mulher, eu vivo porque eu quero ter um bom homem, eu vivo porque eu quero ter belos filhos. Ué, mas o propósito de um homem de Deus, o propósito de uma mulher de Deus, o propósito da nossa vida é isso. Jesus mesmo, ele fala no Evangelho, ele deixou bem claro, como Paulo também fala aqui, né, a Timóteo mesmo ele diz isso, que a riqueza, né, o dinheiro, é a raiz de todos os males, de todo o pecado, de tudo que existe de ruim na terra, é por causa do dinheiro. Ele diz que muitos homens que correram atrás disso, eles se deram mal, eles faliram, eles perderam a salvação da sua alma. Jesus mesmo fala que a nossa riqueza não pode estar aqui na terra, ou seja, riqueza é o que? Aquilo de precioso, aquilo de mais precioso que nós temos. Quanto mais preciosidade nós tivermos, quanto mais valores nós captarmos, menos paz nós teremos, mais preocupação haverá no nosso coração, menos tranquilo nós vamos viver nessa terra. Por quê? Porque as nossas conquistas, os nossos bens materiais, irá causar perturbação na nossa alma, que nós não teremos paz. Eu tenho um apartamento no Rio Grande do Norte, eu tenho uma casa em Santa Catarina, eu tenho uma fazenda no Mato Grosso, eu tenho prédios em São Paulo, eu tenho em firma no Rio de Janeiro. Peraí, qual é a paz que eu vou ter tendo bens em outros lugares, aonde os meus olhos não estão vendo, aonde a minha mão não pode tocar, aonde há pessoas administrando para mim? Quando que eu terei paz, sabendo que alguém pode me dar um golpe, tirar, tomar aquilo que é meu? Eu nunca terei paz. Então Jesus ele diz que aonde estiver o nosso bem maior, aonde tiver tudo que nós temos de valor, ali também estará o nosso coração. E o que ele diz para nós? Para nós não ajuntar tesouros aqui na terra, mas para nós ajuntarmos no céu, porque ele diz que aqui na terra a ferrugem ela corrói, o ladrão ele rouba e a traça estraçalha.
mas lá no céu, aonde nós ajuntarmos tesouro, não haverá nada que destrua aquilo que está guardado lá. Interessante, amados e queridos irmãos, que o próximo passo ele vai falar da fé. O próximo passo ele vai falar fé. Ele falou a intenção, agora ele vai falar fé, ou a minha fé. Ele vai dizer, vai falar para Timóteo: Timóteo, você tem observado a minha fé? E aqui, um pouquinho, ele falou para Timóteo, ele escreveu, olha a fé dele como que era. Ele, estando preso, estando na cadeia, no cárcere, ele pega ali a sua pena e ele vai escrever, e ele vai dizer para Timóteo bem assim: Timóteo, eu estou aqui sendo contido por essas grades, eu estou aqui sendo contido por essas pedras, nessa masmorra, eu estou preso, Timóteo, mas preste atenção que eu vou dizer, eu estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Eu posso estar, mas a palavra de Deus não. O que Paulo está mostrando aqui? Que a fé de Paulo é inabalável, que a palavra que ele estava escrevendo, pelo poder do Espírito Santo, é uma palavra como Jeremias disse, é uma palavra que é como um martelo que esmiuça a penha. É como o escritor aos Hebreus escreveu em 4:12 da sua carta, dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Isso é a fé, é crer naquilo que ele estava escrevendo pelo Espírito Santo, que seria ministrado por Timóteo. Ele queria que aquela semente que fosse lançada por Timóteo, porque Jesus mesmo fala, né, que aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Ele diz que o semeador saiu a semear, mas ele diz que aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Então Timóteo ia semear a palavra de Deus. Ele cria que aquela semente era boa, que aquela semente não ia negar a sua origem, a sua qualidade. Ele acreditava que aquela semente ia produzir, de uma que fosse lançada, ia produzir 100. Isso é a fé de Paulo. Depois ele fala acerca da longanimidade, que longanimidade aqui está falando sobre paciência, que a longanimidade é como que se fosse algo distante, algo longo. E aqui ele está dizendo, traduzindo, ele está colocando como paciência. Timóteo, você tem visto, observado a minha paciência. O apóstolo Tiago, no capítulo 5 da sua missiva ou da sua carta, o apóstolo Tiago, ele diz que o lavrador, ele prepara a terra, ele planta a sua semente, ele cuida daquela terra, da semente, ele vai cuidar daquela plantação, aquela plantação vai crescer, e vai haver o tempo daquela plantação produzir o fruto. E o que Tiago vai dizer? Tiago vai falar assim que o agricultor, aquele que semeou aquela semente, ele precisará de paciência. Por quê? Porque ele vai precisar de paciência para colher aquele fruto. Ele lançou a semente, só que as coisas não é no estalo de dedo, não é da noite para o dia, não é como nós pensamos. A gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, meus irmãos, não é assim.
nós precisamos ter paciência para nós vermos as coisas acontecer no seu devido tempo. Não adianta uma criança, um menino, já querer ser homem adulto, porque ele é criança, ele é um menino ainda. Vai ter muita coisa que vai desenvolver no seu corpo, a sua estatura, o seu físico, enfim, a sua voz, barba, cabelo, etc. A mulher, a menina, da mesma coisa. Ela tem que esperar, não adianta, tem 5 anos. Eu quero ter um filho, ela vai ter uma boneca. Vai esperar o tempo determinado, o tempo de ser adulta, o tempo que ela se tornará uma mulher, até chegar no enfim, no casamento. E no tempo determinado por Deus, ter a criança na sua mão, tudo tem um tempo. Nós temos que ter paciência. Não se pode passar naquele ditado que Deus pode colocar a mão diante dos pés, ou os pés diante da mão, vice-versa. Então tudo nós precisamos ter paciência. Paulo diz: olha, Timóteo, você tem observado a minha paciência, você tem observado a minha longanimidade, ou a minha paciência. Aí ele continua dizendo: olha, você tem observado o meu amor. Meus irmãos, quando Paulo fala acerca do seu amor, isso aqui é muito profundo, porque quando fala do amor, a gente observa Paulo, ele indo para Damasco, ainda sendo Saulo, ele encontra o Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador, ou o nosso Salvador pessoal. Quando ele encontra Jesus, que ele tem um encontro, a partir do momento que Jesus se revela a ele naquela fala mansa, naquela fala suave, naquela fala delicada, naquela fala que emana amor, que quebrou aquele coração de ódio, de ira, aquele coração de pedra de Saulo. Quando Jesus abriu a sua boca, o coração de Saulo virou pó, dissolveu, acabou. A palavra de Jesus tornou em Saulo um novo coração, que a partir dali nunca mais ele foi outra pessoa. A única coisa que ele se lembrou a partir dali foi do passado sujo que ele tinha, das perseguições que ele fazia contra os cristãos, de ter vivido aos pés de Gamaliel. Mas a melhor coisa que ele lembra está lá no capítulo 1 de Gálatas, quando ele diz que a coisa mais importante da vida dele foi ele ter passado anos na escola da Arábia, chamado deserto, aonde ele sepultou tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha foi sepultado ali. E naquela escola, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele aprendeu tudo novo. Por isso que ele escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 1, ele diz: olha, esta palavra, este evangelho que eu vos anuncio, eu não aprendi com os discípulos lá em Jerusalém, eu não aprendi com Pedro, eu não aprendi com ninguém de lá, mas esse evangelho que eu vos anuncio me foi revelado exclusivamente por Cristo. Lavassuri candarábia, suri candalabaia. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante, meus irmãos, que ele diz: olha, é o seguinte, eu prego, não é para agradar ninguém não, porque se fosse para me agradar as pessoas, fosse para me agradar os homens, eu não pregava o evangelho de Cristo. Cristo não teria me escolhido, mas eu prego para agradar aquele que me escolheu. Eu prego para agradar a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi morto, mas ressuscitou e está à destra de Deus nosso Pai. Labaquixúbia, candarábia, surimicanda, labracheia. E nós vemos o que Paulo fala acerca do amor. É só olharmos para o capítulo
de número 13, da sua primeira missiva ou da sua primeira carta aos Coríntios, onde Paulo ele vai falar acerca da suprema excelência da caridade ou do amor. Poucos versículos, deixa eu compartilhar com a igreja, aonde Paulo diz, a partir do verso 1 do capítulo 13 da primeira carta, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasses os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior desta é o amor. Então, olha aqui, passagem linda que Paulo fala acerca do amor. E concluindo, meus irmãos, para nós encerrarmos aqui, eu quero chamar a tua atenção do versículo 12 do texto que nós lemos, que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 12. Ele diz: e também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando nós olhamos a este versículo, se todos o lessem todos os dias, não sentiriam enganados, ou não diria: eu fui feito de trouxa, me enganaram. Sabe por quê? Porque muitos acham que servir a Deus agora vai viver por cima do chantilly, vai viver por cima do morango, agora é só bênção, agora é só vitória, só manjar, agora está por cima da nata. Olha aqui, ó, verso 12: todos aqueles que querem servir a Cristo fielmente padecerão perseguições. Será que quando nós lemos esse versículo, dá para nós falar muita coisa, mas já vou encerrar que o tempo foi embora. Este versículo explica ou responde muitas perguntas nossas. Quais, por exemplo? Sou fiel na igreja, sou crente, estou presente em todo culto, oferto, faço votos, sou dizimista, sou obediente a Deus, ando na doutrina
que o Senhor Jesus Cristo fez. Quais foram os pecados, quais foram os erros do Senhor Jesus Cristo? Aonde Jesus errou? Qual foi a mentira, o que Jesus praticou para que Jesus se tornasse um perseguido, quantas das vezes um fugitivo na sua época? O que Jesus errou? Podia Jesus dizer: Pai, tem misericórdia, eu sou fiel. Pai, eu prego, eu vivo, eu ensino, eu ganho alma, eu expulso demônios. Olha, não sei o que eu faço mais. Olha a perseguição que eu estou passando, não dá para viver desse jeito mais. Aonde Jesus errou para ele passar a perseguição? O que Jesus fez de errado? O que Paulo está dizendo? Todos aqueles que desejarem servir a Cristo, o Evangelho, todos aqueles que quiserem servir a Deus plenamente, fielmente, sofrerão perseguição. Será que está boa essa resposta? Olha no versículo 11, Paulo vai falar acerca do que ele passou em Antioquia, em Icônio, em Listra, que está lá no capítulo 13, 14 de Atos dos Apóstolos. Eu queria muito falar, mas o tempo foi embora. Veja Paulo, por pregar a palavra de Deus, por curar um homem que era coxo desde o ventre. A Bíblia diz que o povo que estava naquela cidade chamaram Paulo e Bernabé de deuses da mitologia grega. Queriam sacrificar touros a eles, dizendo: os deuses se fez homens, estão entre nós. Vem os homens de Antioquia e começa a lançar palavras de maldição e falar o que Paulo fez em Antioquia, onde ele pregou a palavra de Deus. E agora todos se iram, se revoltam contra Paulo, contra Barnabé, e apedreja Paulo de uma maneira tão terrível que tinham tido Paulo por morto. Qual é o pecado de Paulo? O que Paulo fez por sofrer a perseguição, quase morrer apedrejado? Simplesmente porque expulsou um demônio, simplesmente porque libertou um homem que estava paralítico desde o ventre. Por falar de Jesus, que eles não oferecessem aquele sacrifício porque ele era homem como eles, mas aquele homem chegou naquela situação e recebeu aquele milagre por intermédio de Jesus Cristo, que foi morto, mas agora ressuscitou e está diante de Deus. Às vezes nós perguntamos, questionamos Deus, mas a resposta sempre está aqui diante dos nossos olhos. O que falta? Olhar para a palavra de Deus. O que falta é fazer o que o salmista disse: Senhor, como amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. É fazer como o salmista falou: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você está perfeito, está correto, está tudo em dias? Você olha no espelho e diz: Senhor, está tudo 10, 100%. Agora não pergunta a Deus porque você está sendo perseguido. Não pergunte mais a Deus porque as pedradas. Olhe para o capítulo 3, o verso 12 de 2 Timóteo, e você verá que você provavelmente está sendo a pedra no sapato do cão, que você provavelmente é Davi, que está ali com teu alforje, com aquela pedra, acertando ali a cabeça do gigante, derrubando ele por terra. Provavelmente você está como Moisés, com a vara na mão, tocando no mar e abrindo o mar para o povo passar. Provavelmente você é aquele
continue praticando a reta justiça, vivendo o amor, vivendo os ensinamentos da palavra de Deus, e certamente em breve estaremos com Jesus na glória, para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Quem crê na palavra de Deus, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus.